Eu sou Arlindo Leix, falo mais uma vez aqui da Comunidade Evangélica de Maravilha. Quero compartilhar contigo o texto que está no Salmo 78, versículos 1 a 8, onde nós lemos a providência divina na história do seu povo. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, o refizessem a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Perceba que o salmista nos convida a lembrar do passado, os grandes feitos de Deus. Mas por quê? Porque recordar é viver. Quando nós olhamos para o passado, nós aprendemos com os nossos acertos e também com os nossos erros, para não repetir mais. O nosso chamado hoje é olhar para a sabedoria bíblica, revisitar as histórias, os feitos, os grandes feitos de Deus, os valores, os princípios do reino e buscar uma condição de vida coerente com a vontade de Deus, no cuidado dos filhos, no cuidado dos sobrinhos, dos netos e assim por diante. Trazendo para a nossa realidade, é preciso ensinar os caminhos de Deus aos filhos, sobrinhos e netos. Essa é a nossa responsabilidade. Não é das telas, não é do Netflix, não é das redes sociais, não. Não podemos viver de um modo individualista, onde eu dou conta daquilo que eu tenho. Por isso é tão importante viver em comunhão, integrar-se a uma comunidade. As crianças e adolescentes aprendem quando elas interagem com outras crianças e adolescentes que vivem os princípios e valores cristãos. Elas aprendem quando ouvem de adultos que não sejam seus pais conselhos sábios, baseados nos mesmos princípios e valores. Elas aprendem quando a família pratica hábitos saudáveis, vivendo e dando testemunho do amor de Deus e participando de uma comunidade, participando de pequenos grupos, arregaçando as mangas, seja na contribuição da comunidade. A igreja tem o poder também de ensinar os seus filhos, faz esse intermédio dela que as pessoas, os filhos aprendem. Há formas diferentes também de ensino. Pelo exemplo, servir ou ser uma influência nessas gerações mais novas e adolescentes, eles aprendem também por nosso exemplo, pelo seu exemplo. O seu ensino, o seu amor expressa o caráter de Deus. Ter uma boa Bíblia, uma Bíblia para as crianças, para lerem à noite antes de dormir. A vida como um todo serve de exemplo para os seus filhos. O texto nos diz: o que ouvimos e aprendemos não devemos esconder aos filhos. Qual é a sua prioridade? Que as crianças participem da vida em comunidade, onde aprendem do amor e o caráter de Deus? Isso deve ser uma prioridade. Enfim, a vida dos pais deve servir de exemplo. A boa disciplina de um cristão verdadeiro faz a diferença na vida de uma família. O salmista nos ensina o que nós ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não esconderemos dos nossos filhos.
Já ouvi pais, avós falarem: eu não quero forçar meu filho, meu neto, porque temem a sua reação como adolescente de 13 ou 14 anos. Mas vocês são, na verdade, um influenciador na vida deles nessa idade. Se não são vocês que desenvolvem a boa prática, a boa vida em comunidade, no seio da família, outros certamente farão, influenciarão. E a pergunta é se será uma influência boa ou má. Quando a vida em comunidade não é uma prioridade, você está escondendo, utilizando aquele linguagem do salmista, você está escondendo alegrias e bênçãos que somente Deus pode dar. Por isso que o ensino de Deus em sua vida, a palavra de Deus em sua vida, em sua casa, e os valores do reino de Deus devem ser uma prioridade. Esta responsabilidade cabe aos pais. Tios, tias, padrinhos, madrinhas podem ser bons conselheiros. Também com seus exemplos de vida, uma boa conversa, uma instrução, podem marcar e mudar a vida de um jovem, de um adolescente para sempre. Avô e avó, a sabedoria de vocês é um tesouro. Acolham, intercedam, não deixem de falar aquilo que Deus já fez na vida de vocês. O que fazer quando falhamos? No Novo Testamento, em Mateus 11:19, nós lemos que Jesus é amigo de pecadores. Aquela culpa, sabe? Nós não nascemos com um manual pronto de como cuidar de um filho, de um adolescente. Em Mateus 11:28, Jesus nos faz um convite. Venham a mim. Eu sou o Deus encarnado, o amigo de pecadores. Venham a mim aqueles que estão cansados com as rotinas, com as demandas, com certeza pela desconexão com Deus. O convite é: venham a mim todos, pecadores, falhos, como eu e você, e terão descanso. Aquilo que havia desconexão por causa da cruz, do sangue derramado, Cristo ressurreto, permite que nós nos conectemos novamente com Deus. Em Cristo podemos ter descanso por causa do amor de Deus, e por causa desse amor nos possibilita a construir uma nova história, uma nova construção de vida que só encontramos em Cristo Jesus. Que assim seja na sua vida, que assim seja na minha vida. Este é o meu desejo. Amém.